Fala, Brisa! E aí, E tio aí? Lucianinho? Como é Como que é que tá? tá? Tudo E aí, tranquilinho? tudo bom? Tudo tranquilo. Saí agora do show dos esportes aí. Acabou o Pois é, hein? programa. Tu é o homem multimídia. Tá Caraca, velho. agitado hoje o dia, hein? Pois é, Noticiário. eu nem ia começar a falar de futebol contigo e deixar mais pra depois, mas com esse lance de hoje aí foi umas bombas, né, cara? Pois é, a questão do Thiago Neves, mesmo o Thiago Neves tendo mandado ali no Twitter, enfim, dizendo que não foi avisado, tá fora, né? Tá A fora, gente, né? a gente conversou com o vice-jurídico do Grêmio, Nestor Rain, que confirmou totalmente a questão de que a rescisão ela pode ser unilateral. Então, Sim, tanto ele podia não querer mais, o Grêmio podia não querer mais, deu. exatamente, exatamente. Então, esse negócio está Tá resolvido. finalizado. A outra questão, Brisa, que é a questão do Cavani, ele não é um Pois cara é. de futebol diretamente, mas ele diz que, cara, pela questão da grana, é muito dinheiro para trazer um jogador como esse, é fora da realidade do futebol brasileiro. Ele até citou como exemplo a grana toda que o Grêmio recebe da Globo teria que ser destinada para pagar um jogador. Isso Imagina. é algo muito difícil. Mas tá, o Benfica tinha oferecido 65 milhões por ano, é isso? Eu acho que sim, era uma coisa. Uma coisa assim, né? Uma coisa. Mas, Sim. mas não pode ser, claro, é aquela coisa de torcedor, né? Mas dele que ele queria vir jogar perto do Uruguai, isso aí desde o ano passado falam isso, né? Mas não sei se isso aí pode ser uma explicação, né, Brisa, para ele vir para cá. Eu acho que tem muita coisa envolvida, não é só isso. Não é só a vontade de ficar perto de casa. O Sim. dirigente do Grêmio ele foi muito claro, e o próprio presidente Romildo falou à tarde com o pessoal lá que publicou em Gaúcha ZH de que não tem, né? Não tem. É que Não eu dá acho para alimentar esse sonho no torcedor. Eu entendo o dirigente que daqui a pouco fala que pois não. é, porque é muito. O cara tá no auge ainda da carreira, né? Não seria o momento do cara abrir É. mão de um caminhão de dinheiro. É É um muito cara que se estranho. cuida, né? Ele se cuida muito e vai jogar mais tempo ainda. Tem Pois, 33, pois mas é, exato. é um cara que é extremamente profissional, né? Então Vai jogar no tem alto nível ainda, rodagem né? aí. Tem rodagem pela frente. Peraí que eu tirei o fone aqui. Acho que o microfone fica aqui, fica baixo, né? Deixa eu botar de volta aqui. Eu tô te ouvindo direitinho. Não, é que eu baixei o microfone aqui. Agora tá legal aqui. É que eu tirei o fone e tinha baixado, mas tem que usar. É que eu tenho. Vamos começar a falar então da vida e das coisas. Isso, é isso aí. Primeira mania, primeira neurose minha que é a seguinte: que a gente está aqui agora para desabafar as neuroses. Fone. Fone é um negócio que eu, sou viciado em fone, ouvir música a vida inteira, trabalho com fone. Se eu estou no estúdio da rádio fazendo o programa, mesmo que tenha retorno em caixa de som, fonezinho Fone. no ouvido. E radinho, eu gosto de estar com o meu radinho para ouvir o que está no ar na hora, não só pelo retorno do estúdio, que às vezes te engana, né? Eu gosto de ouvir o que está saindo no ar, exatamente. Tu deixa o rádio junto contigo ali Eu tenho um radinho bem pequenininho, Tem um- aqueles radinhos assim, portáteis, que até é difícil de achar hoje em dia, tu nem tem para comprar mais. Mas Da não dá o Sony, delay? pequenininho. Não dá o delay daí? Não, Tu falando ali no não, no estúdio? estúdio não dá, não dá. Se eu fosse usar ele aqui em casa, talvez dê um pouquinho. Mas, por exemplo, quando o Grêmio foi para a Arena e quando o Beira-Rio renovou e Reformulou? tal, reformulou, no início a gente não tinha aquela linha que a Gaúcha sempre tinha sei lá, não sei explicar tecnicamente, mas tipo uma fibra que não tinha delay. Quando a gente foi para lá, tinha um pouquinho de delay com o rádio. Tu tá sempre no estádio, talvez tenha notado, mas não Sim, te lembra. Tinha um pouquinho de era um atraso, pouquinho, um um pouquinho. pouquinho, porque não era a linha definitiva ainda, que hoje em dia ela já tem na Arena, já tem no novo Beira-Rio, porque demorou para instalar, é questão técnica. Então, se eu usar no estúdio da rádio, não vai ter delay. Não vai ter Os delay. caras botando radinho do Paraguai. Mas tu te acostuma a usar com delay, cara. Mas vou dizer, eu trabalho tranquilo. Se eu tiver a noite inteira com delay, tirando um lado, assim, né? Claro que Claro, exatamente, pra essa é a dica ficar clássica. Fica um lado só e o outro tu ouvindo a tua voz normal. Porque normal. aqui a tua voz ela vai entrar atrasada se tiver o delay, né? E por isso que o pessoal se atrapalha. Eu lembro de fazer torcida, Brisa. Pô, e a gente se Pois é, encontrou tantas a vezes gente aí se no encontrou estádio. tantas vezes no estádio, né? Bah, Várias e era vezes. isso. Quando eu chegava, e eu fazia exatamente isso, quando eu chegava em alguém nesse período que estava de transição
e o cara, eu ia entrevistar o cara, eu via que ele tava com fone, eu chegava e tirava um lado do cara, porque eu sabia que ia ter esse delayzinho. Você tirava do cara, né? Porque eu sabia, se eu deixasse, o cara ia se ferrar naquele esquema. Ele ia embarcar, ele ia se atrapalhar e ia começar a ficar andando em círculo, entendeu? Então, essa é uma dica. dica. Se tiver delay, tiver que falar, faz isso. Tira um lado. Tira Mas um lado. agora também, com o lance de escutar pela internet, daí no estádio, aí fica muito diferente. Ah, né? não, daí tem muito delay por causa da internet, né? Por causa da internet, né? Escutar tanto a rádio do Grêmio, a Gaúcha. Não, qualquer rádio. Qualquer rádio. Para tu ouvir no estádio, tem que ser rádio. Rádio, né? Pois é. Eu antes escutava rádio, eu também levava rádio pro estádio, rádio. Leva um grandão, depois... rádio assim, ó, rádio. Porque aquele pra jogar no juiz depois. Mas esse aqui dá uma pena de jogar no juiz, não dá, né? Isso aqui mas daí os caras implicam para entrar hoje em dia com rádio assim, maiorzinho. Aí agora eu escuto daí não escuto o rádio no telefone no estádio porque só atrapalha, eu não consigo, daí. Aí fica muito... Mas o que eu tava te dizendo de mania, eu tenho mania de usar sempre o fone desse lado, cara. Desse lado cara, direito. Sempre. Se eu tô aqui fazendo o programa, que nem eu tava há pouco aqui em casa, no equipamento que eu uso, vou mostrar aqui como é que é o equipamento. Pois é, vocês têm tipo uma interface, né? A gente tem, na verdade, eu só vou plugar aqui para te mostrar. Uma mesinha. É mínimo, é uma máquina de cartão de crédito pelo tamanho quase, olha aqui. Que faz tudo ali. É isso aqui, ó. O meu tá meio velhinho, o meu tá com um calço ali, ó, de papel, tá vendo? Porque tu trabalha, né, tio? Tu não para. Não, isso aqui é bem antigo, isso aqui da rádio, eu lembro de ter usado... Isso é para fazer fora, assim, para quando viaja. Para fazer também, né? Externo, isso. Externo, né? Eu usei a primeira vez na Copa da África, em 2010. Então, se bobear esse Axis aqui, ele deve ter uns 10 anos de uso. Claro que a gente cuida, né? Então, mas é o tempo de uso, né? O tempo de estrada. É o tempo de uso, claro. Isso aqui é uma bateria que tu bota e tira toda hora. Ela começa a ficar um pouquinho solta. Mas é isso aqui, ó. Ele está iniciando aqui, ó. Olha aí, ó. Com o Rex Axis. É uma maquininha, tá um pouquinho maior que uma máquina de cartão de crédito, tá? Aqui a gente conecta a internet via cabo. Tá vendo ali o buraquinho da internet aqui. Tu pode botar isso aqui, ó. Eles me dão aqui também, mas eu quase não uso, ó, que é um... Como é que chama isso aqui? Um modemzinho? Um modemzinho. Porque tem internet, né? Eu chamo às vezes de pendrive, que aí tu mete aqui, ó. Tu tá na rua. Tá na rua. Tô fazendo... ele fica vermelho, depois ele fica verdinho. Quando conecta. Às vezes ele fica azul. Se ele ficar o azul, é a conexão mais bala possível. Se ele ficar no verdinho, ela tá boa. Ela não pode ficar no vermelho. Se ficar no vermelho, aqui ela não conecta. Ele não tá conectando. Aqui, ó, daí aparece ali, ó. Não sei se vai dar para ver bem. Tem vários endereços ali escritos na verdade. Ali. Cada quadradinho daqueles é um endereço. Daí tá escrito assim, ó, Atlântida 1, Atlântida 2, Atlântida 3, que o pessoal da Atlântida pode usar também. E os nossos aqui são, ó, Access 1, 2, 3, 4, 5. Tu só vai ali, ó, bate num coisinha desse aqui e vai no verdinho conectar. Tu já liga lá direto com a central da rádio. E é como se tu estivesse daí lá no estúdio, como se fosse mais um canal. Aqui o que eu faço. Daí, é claro, aqui tem a entrada do fone e do microfone ali, né? O microfone aqui, nessa entrada maior. E aí o fone é uma delas aqui. Se eu quiser daqui a pouco botar aqui o volume, né? Tem o volume, tem o retorno, que a gente chama de local. Eu me ouvi mais alto ou me ouvi mais baixo. E tu ouvi os outros que estão nos outros lugares também. Esse aqui é o retorno. Sai aí. Esse é o retorno. Esse aqui, o do meio, é o local que eu disse, por exemplo, eu me ouvir mais alto, ou se eu estou falando com alguém no programa, ouvir mais as pessoas, tu regula. E o outro aqui, esse aqui da ponta, é o volume do microfone, que tu tem que modular também, né? Que é esse terceiro aqui. Que tu conecta o microfone aqui, ó, o mic tá aqui, tu conecta, aí tu testa, alô central, tá bom assim, o cara diz, abaixa um pouquinho, ou aumenta um pouquinho. Mas tem o cara lá na mesa, lá na rádio, que vai juntar todo mundo, né? Tu conecta na central técnica, que a gente chama. Né? Então, lá eles têm vários... Isso aqui é como se fosse um endereço de um equipamento lá, que ele mapeia o equipamento, eu vou conectar no Axis 1. É como se fosse ligar para um telefone, eu vou ligar para o telefone 1. Só que é uma conexão de internet. E tu fica lá na mesa e ele abre ou fecha tu. Isso, daí na mesa o cara abre e fecha. Tu que é um cara do show, enfim, do som, sabe como é que é isso, né?
Então esse aqui, o equipamento é básico, ele é super simples de usar. Pois é, né? É muito bom. Nesse momento foi muito bom para vocês. Todo mundo levou um desse para casa e deu. Mas não tem deve ser outros barato, tipos. né? Não é Não, isso barato aqui o negócio desse. custa caro. Eu não sei te dizer exatamente, Brisa, quanto é que é. Claro, cara. Mas se eu disser que é uns, sei lá, em reais, se eu disser que pode ser uns 20 mil reais, não é duvido. Muito fora. Não duvido. Pois é, não duvido também. Ainda mais com o valor do dólar. Isso aí tem uma loja em Nova York, que é a B&H, que é uma loja bem conhecida, famosa, que tem de equipamento eletrônico. Muitas das coisas que a gente usa, a rádio importa de lá. A gente importa de lá. Sem fio, essas mesas de áudio, muita coisa vem de fora. A maioria vem de fora, isso aí vem de fora. Não sei se tem nessa loja especificamente, mas isso aqui é um equipamento profissional, né? Mas imagina, tu tá o quê, 20 anos na rádio? Bateu 22 já 20 anos? 22 já. No começo, eram os equipamentos, para fazer uma externa, era uma... Eu cheguei a pegar já um momento melhor, né? Um momento já que tinha esses equipamentos de internet. Não era esse aqui tão compacto. Tinha um outro que a gente usa e muita gente tem em casa. Ou seja, a rádio, imagina quantas pessoas na casa, na rádio, estão trabalhando em casa, né? Então não tem isso aqui para todo mundo. Não tem isso aqui para todo mundo. Até não dá para todo mundo. Não tem na própria central para tu mapear para todo esse povo. Mas tem outros tipos de equipamento. Tem um que o pessoal fala muito no ar aí, que é o iRig, o nome, que é mais moderno, que é uma caixinha bem pequena. Que é pro iPhone, né? Que é pro iPhone. O iRig o pessoal usa na música muito esse também. Pode ligar a guitarra nele. Isso. Esse aí. O iRig e aí liga o microfone ali. Liga o fone e o microfone ali. E tu usa através de um aplicativo do celular, que eu tenho também aqui. Se dá um problema aqui... Tu entra no teu celular. Eu entro, que é Timeline, o nome do aplicativo, que é pago também, não deve ser muito barato. Que a empresa passa, tu baixa, e eu posso usar até esse fone aqui. Eu canso de, às vezes, na madrugada, entrar com o Colin no ar, com isso aqui. Esse fone. E fica bom. Contigo falando aqui, eu conecto pelo Timeline e entro no ar desse jeito. Não tem, sabe, muita frescura. Hoje em dia a tecnologia está muito a favor. Tá muito, né, cara? Então tem uns outros equipamentos que são maiores, mais antigos, mas que são do mesmo princípio. Tu tendo uma internet boa, tu entra no ar. Eu cheguei a pegar um pouco ainda do telefone, ter que usar o plugzinho do telefone, aquele... Pois é, isso que eu ia te perguntar, quando tu fazia externa lá, 20 anos atrás, era um monte de coisa. Mas não tinha que ter a base, o carro lá fora, para fazer a tua externa? Tinha, eu lembro de fazer... Lembra um jogo histórico do Grêmio que teve em Criciúma, que foi a invasão da torcida do Grêmio em Criciúma? Aquele dia, o que era a minha missão? Eu saí de carro, eu e o motorista, o Mauro Bertolo, a gente pegou uma caminhonete da rádio e saiu domingo de manhã e foi até Criciúma fazendo matéria na BR, na 101, sem ser duplicada, a velha BR ainda. Porra! O equipamento que a gente tinha atrás, o nome chamava era Cellcast. De celular, cast, não sei porquê, mas era um trambolho no banco de trás da caminhonete, um trambolhão, assim. E daí o que a técnica fazia? Na ponta ligava um sem fio, então eu tinha um sem fio para não precisar puxar um cabo, assim, longo, porque era um sem fio que pegasse perto do carro, mas era uma ligação de telefone aquilo. Era um celularzão gigantesco no banco de trás. E tu tinha uma distância que tu podia ficar só. Ficava perto, até para não usar cabo, entendeu? Porque tinha até o cabo ali, mas era na ponta, tu botava um sem fio com a base do sem fio para poder circular um pouquinho na volta. Então, esse foi o equipamento mais retrosão que eu usei, assim, foi o tal do Cellcast. Porque no estádio, quando fazia torcida, era barbada, porque com a estrutura da Gaúcha, a gente tinha um sem fio na marquise do Olímpico, na marquise da Arena, ou na própria marquise do Beira-Rio. A gente tinha um esquema, que acho que até continua, até certo ponto, aí com os guris fazendo torcida, de ter isso. Apesar que hoje em dia tem muito mais interferência nesses sinais de sem fio, né? Mas porque tá todo mundo usando o telefone. Tem muito telefone, muito telefone. Sem fio. E tem muita rádio também hoje em dia no estádio, muita rádio web, então tem muita antigamente eu lembro que tinha 3 rádios. 2, 3 rádios fazia torcida. A interferência era menor. Aí tu pega, assim, por exemplo, Brisa, no Olímpico, tá? Que eu lembro de circular bastante. Eu chegava aí com o meu sem fio, a base era na marquise do Olímpico. Eu chegava aí até a rótula do Papa ali. Eu pegava o trânsito da Érico, no meio dos carros, no trânsito da Érico ele pegava.
Pra tu ver como ele era longe. Pois é, Eu imagina. saía pelo pátio ali, né? Saía pelos portões, Sim. ou 3, ou... E aí vai em direção a O 3 é aquele que descia das cadeiras, né? Descia, É. saía pelo portão do lado da cascatinha e em direção... E como se eu estivesse indo para 0 hora a pé. Sim. E olha, ia bastante. Eu Ia passava a bastante. Rótula do Papo e ia pela Érico em direção a 0 hora pegando. E ainda pegando. Pegando no Beira-Rio, para ter uma ideia, eu saía... para ter uma ideia, o Inter tinha uma época que botava umas bilheterias atrás do Gigantinho, do outro lado. Eu saía de dentro do estádio, vinha pela Padre Cacique, e onde era o Mac Áureo, deve saber, tu é gremista, mas sabe onde é que é o Mac Áureo. Pegava ali no Mac Áureo, o sem fio, para tu ver como era longe o alcance dele. Pois é. Era longe também. Então já foi mais barbada a tua época. Mas eu caminhava muito, aí que tá, eu me movimentava, né? Não tinha desculpa, tinha que achar matéria e circular bastante. Cara, história, deve ter de história tua boa de bastidor que tu pode contar, né, cara? Assim, que sabe passou, que tu isso... fez Copa do Mundo, jogos decisivos, pô, deve ter um monte de coisa legal, cara. Tem muita coisa legal, assim, eu acho que se tu pegar, mas muita coisa legal, assim, do trabalho em si, uma coisa muito pitoresca, às vezes não tem muito, assim. Eu tinha um dedo meio podre, às vezes, no estádio. Quantas Copas tu fez já? Bom, Copa, né, em Copa loco, do Mundo. Copa em loco. Eu fiz a da África 2010, 2014 e 2018. Fiz 3. Mas eu conto aquela que eu trabalhei, porque quando eu entrei na rádio em 98, eu entrei em março e passei para o esporte em maio. Quando teve a Copa em junho e julho. Já trabalhou? De 98 eu já trabalhei. 98, 2002, 2006. São 3 Copas que eu trabalhei na retaguarda. São 3. Na retaguarda. Massa. Claro que não tem comparação de tu ir numa Copa, né? Tá louco, de tu ir numa Copa, né? Eu lembro que o primeiro dia, assim, uma de bastidor, assim, na África do Sul, com esse equipamento mesmo aqui. Não sei se era essa máquina aqui, mas eu fui fazer o jogo de abertura da Copa pela rádio, que foi África do Sul e México, né? Que é aquele jogo que não tinha Brasil, e eu estava em Joanesburgo. O meu esquema era acompanhar o Brasil, porque a torcida, eu fazia a torcida, ficava onde o Brasil ia. Mas a gente abriu em Joanesburgo, tinha um centro de imprensa lá, tudo lá. O primeiro jogo da Copa. O jogo da Copa, E eu fui pro estádio fazer, cara. Aí, no meio da torcida e tal. Cara, quando me chamaram, eu confesso que eu chorei na hora, assim. Pois é, de emoção, eu dizia, olha onde é que eu tô aqui. Tô na Copa do Mundo, cara. Pois é, né? Trabalhando, sabe? Não adianta, o jogador que quer ser atleta, o sonho dele deve ser jogar na Copa do Mundo. Né? Jogar na Europa, num grande clube. E a gente que trabalha com futebol, com esporte, o sonho é cobrir uma Copa do Mundo. Cobrir a Copa do Mundo, né? Uma final de Champions, uma final de Libertadores, essas coisas assim, né? Daí cai a ficha na hora e diz, onde é que eu tô aqui, cara? Eu tô na Copa do Mundo, abrindo a Copa do Mundo de 2010. Caralho, assim, a gente tá no estádio, aquele estádio gigantesco lá, o Soccer City, cara, que estádio bonito, né? Lindo, né? Estádio lotado. Uma emoção indescritível. Depois a Copa do Brasil também teve, né, cara? A Copa do Brasil foi... Cara, a gente perdeu, tomou um tufo da Alemanha, mas, cara, foi muito legal. Foi emocionante, cara. Eu achei demais, cara. Foi bonito, todos os jogos foram bonitos. O Brasil soube fazer uma Copa, né? Vamos combinar, a gente tinha medo, quer ter fiasqueira. Não, o Brasil funcionou. Funcionou, cara. Funcionou, a torcida. Foi o time que todo mundo estava feliz. E não, outra coisa, perdeu. Não precisava ter perdido de 7. Mas claro, se perdesse de 2-1, não ia falar mal daquela seleção. Perdeu para a Alemanha, que foi campeã depois. Acontece. Com certeza. E aí tu pega, assim, por exemplo, na Copa de 2014, cara, aquele jogo do Brasil e Alemanha, cara, ele foi traumático pelo resultado. E quem tava lá viu aquilo ao vivo, na hora não se dava conta muito do que estava acontecendo. Do tamanho. É tipo, quando acontece no boxe, o cara toma um soco e fica no corner, ele fica meio grog, tomando mais um soco e tomando mais um soco. E não sabe o que está acontecendo. A torcida, ela foi isso, assim, aquele dia no meu trabalho, foi uma trabalheira, cara, tu imagina. A gente chega cedo no estádio e tinha um esquema que a gente tinha um acesso bom com a credencial que a gente podia circular muito. E eu lembro que como chega muito cedo, eu comecei a circular e participar dos programas, ouvindo as pessoas, sei lá, de manhã, metade da manhã. E tinha um esquema que era um portão que eu podia sair e voltar, tipo, da parte onde era mais fechada do que da parte onde circulava mais a galera, entendeu? Tinha uma parte mais restrita.
Mais restrito. E eu podia entrar e voltar várias vezes. Eu fiz isso, o cara abria o portão para mim, fechava, porque eu tava credenciado. E ouvindo a galera, sim. e foi. Sim. Aí começou a chegar a hora do jogo e eu fazendo isso, porque naquele outro lado tinha mais gente circulando e tal, era mais fácil. Só que em determinado momento eu fui pro lado de fora e o cara disse, tu não pode mais entrar. Eu disse, mas cara, eu tô a tarde inteira aqui. Sim. Tu tá me vendo, eu tô saindo, eu tô entrando, tu tá abrindo e fechando. Ah, mas agora a gente recebeu uma ordem que ninguém entra mais por aqui. Eu disse, tu tá brincando comigo, né, cara? Não, ninguém entra mais por aqui. Daí o que eu tive que fazer? O que eu tinha feito lá quando eu cheguei no estádio, que daí tinha que dar toda uma volta na rua. Imagina dando uma volta num estádio. No estádio. Pega a Arena e o Beira-Rio. Tinha que dar toda a Sim. volta na rua e entrar lá por um detector de metais de novo e abrir a mochila e fazer isso, fazer aquilo. E o jogo já estava assim, faltava 10 minutos para começar o jogo. Eu, puta que pariu. Mas fui, né? Daí, um calor desgraçado, aí fui, dei toda aquela volta na rua. E olha que é do caralho, quando as coisas têm que acontecer, acontece. Eu tô dando toda aquela volta e no meio do caminho, com o meu equipamento, era tipo esse aqui também, funcionando o tempo inteiro. Eu no ar o tempo inteiro. Cara, você tava no ar. Eu encontro o Maurício de Souza, cara. Pô, um cara que eu sou fã, o cartunista, o pai da Mônica, do Cebolinha, do Castelo. Imagina eu tô caminhando e na minha direção, ele é baixinho, assim, ele deve ter 1,50 m, eu acho. Um pouquinho eu olho e vejo, puta, Maurício de Souza. Não, vou ter que entrevistar ele. Eu chamei no ar, Pedro, olha aqui quem tá chegando. E ele meio que se assustou, mas ele parou, me atendeu, cara. Depois eu disse, cara, eu sou muito teu fã. Daí já deu uma babada de ovo, aquela coisa que tu faz, né? Pô, um cara... Claro! Encontrei até o Maurício de Souza no caminho e dei toda aquela volta. Quando eu entrei no estádio, o jogo já estava rolando e a Alemanha já estava em cima, mas estava 0-0 ainda. Daí começou 1, 2, 3. Tá? E foi aquele horror, né? E tinha tido antes, Brisa, um jogo Brasil e Chile, lembra? No Mineirão também. Esse jogo foi do caralho. Esse foi assim, ó, se eu tivesse de fralda, ia ser muito útil naquele momento. Nossa mas senhora, aquele dia, assim, aquele dia acho que foi um sofrimento bem maior. Porque assim, foi para os pênaltis. O Brasil tomou uma bola na trave antes dos pênaltis. No final do jogo. No final do jogo tomou uma bola na trave. E eu vi esses dois jogos na mesma posição, que era atrás do gol, quem estava vindo pela TV do lado esquerdo. Que era até onde a Globo, quem viu a transmissão, e eu não vi porque eu estava lá, mas a Globo tinha uma cabine, que era um camarote, que ficava exatamente atrás desse gol lá em cima. Não era uma cabine de meio, assim. Então, eu fiquei na parte de baixo, na torcida, mas atrás de um gol para ver o jogo. Mesma coisa foi contra o Chile. Daí o seguinte, foi para os pênaltis. Cara, era uma tensão daquilo. E daquela hora parou todo mundo. Parou o vendedor. Tinha o pessoal vendendo Coca-Cola nos carrinhos, que é patrocinador. O pessoal da Galoto vendendo sorvete nos carrinhos. Todo mundo parado. Mundo parado, né, meu? E daí o seguinte, e tu tá ali, cara, eu tava sofrendo já nos pênaltis. Sim, daí tu também é torcedor. Tu também tá torcendo, sai um gol, tu... Daí eu até não lembro qual foi a ordem, enfim, mas no último pênalti, tinha umas mulheres vendendo sorvete ali, umas mega grandonas, fortes. Eu sei que terminou, quando eu vi, tava todo mundo se abraçando e pulando e comemorando, cara, aquilo. Tu imagina que louco isso, que é o futebol, claro, né, cara. Pessoa que tu nunca viu na vida, tá do teu lado ali vendo o jogo do Brasil na Copa do Mundo, e daí dá aquela explosão, porque o Brasil passa nos pênaltis, todo mundo se abraçando e pulando e comemorando, e eu abrindo o microfone, porque daí eu tô no meio ali, eu tenho que meter o ambiental a full, né? Cara, que loucura, essa é uma história engraçada, assim. Isso é uma história boa, hein? O pessoal que tava trabalhando, todo mundo parou naquele momento, todo mundo parou para ver, né? Não tinha como. Foi esse jogo que o Thiago chorou, né? Foi esse jogo? Sim, foi esse jogo. Na hora dos pênaltis, né? O nível de tensão daquilo, Brisa, tu não tem ideia. Porque ali era uma torcida toda de um lado só. Toda de um lado só. E a gente, claro, tá ali trabalhando, mas tá torcendo. É diferente. Não, e tinha o trauma de ter perdido aquela Copa a outra Copa, né? Em 50. Os caras carregavam isso, né? O medo de ser eliminado o tempo todo. Isso é um troço, pô, é foda. Mas aquela reação é engraçada. Na hora tu faz coisas que tu não imagina, às vezes, que tu pode fazer, né? Porque, sinceramente, isso as pessoas perguntam muito. Tu é gremista ou tu é colorado? Óbvio que todo mundo tem time, né? Eu ia até entrar nessa daí depois, mas não. Mas vamos lá. Óbvio que todo mundo tem time. Só que, cara, vamos combinar, né? O nosso trabalho ele tem que estar acima disso, entendeu? Faz uma opção. Hoje em dia, muito jornalista tá se identificando. Se assumindo, né?
tá trabalhando daqui a pouco num nicho e tal, que eu acho muito legal, daqui a pouco te falar direto pro torcedor, mas, cara, sempre vai ter aquela pecha, assim, ó, se um cara que é identificado com o time e dá uma informação do outro, sempre vai ter alguém para querer pichar, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, tu é um cara que conseguiu, né? Não tô puxando teu saco, longe disso, mas tu conseguiu, tipo, todo mundo te respeita dos dois lados, porque eu acho que tu sempre. Óbvio, tipo, deve ter um. Porque o cara gostar de futebol, o cara tem que ter um time, né? Mas óbvio, mas tipo, ninguém... o Lúcio, mas só que o Lucianinho, assim, tu, os caras respeitam no Inter, no Grêmio, não sei, pelo teu jeito, de como tu lidou com as torcidas. Eu desde o início comecei fazendo isso, né, Brisa? Eu acho que o meu maior patrimônio é o meu trabalho, entendeu? E o meu trabalho eu tenho que fazer bem feito. Se eu não fizer bem feito, eu vou estar... Sabe? Então, e se os dois estiverem bem, eu sempre digo isso, se os dois estiverem bem no momento bom, é melhor para o meu trabalho. Eu vou fazer muito mais cobertura legal, vou fazer decisão. Cobertura mais importante. Olha quantas coisas eu já fiz trabalhando. Aí que tá. Então é aquele pensamento muito do torcedor, o cara vai lá secar. Cara, eu não seco. E tantas vezes na Arena, no Beira-Rio, no Olímpico, as pessoas iam me ver no meio da torcida, não torcendo, mas vibrando com aquele momento que era de resultado positivo e sentindo demais o momento quando era uma derrota. E eu vi grandes derrotas do Grêmio e do Inter dentro de estádio e vi grandes vitórias também. Dos dois. Então, são dois sentimentos, entendeu? E não tem como tu não te impregnar com isso. Claro que o cara que é extremamente fanático nunca vai... Não consegue. Não vai conseguir, entendeu? Mas eu, como nunca fui mas é que daí tu priorizou o teu trabalho. Tu é fanático pelo teu trabalho. Né? Mas eu nunca fui também um torcedor fanático para daqui a pouco não respeitar ou não entender o outro lado. Cara, tu te afeiçoa as pessoas que tu convive. E que eu convivi, hoje, infelizmente, com o que eu faço, eu não tenho tanto contato direto, né? Tanto contato direto. Cara, eu conheci tanta gente legal, na arquibancada, assim, dos dois lados, na arquibancada, pessoas... Foi um caso, uma pessoa que eu conheci no estádio, de encontrar no estádio toda hora. De encontrar seguido, toda hora, Tantas pessoas, assim, pô, outro dia eu recebi a informação, uma notícia até antes de entrar no ar, no programa, que morreu uma colorada que eu conhecia de muito tempo no estádio. Cara, me abalou de um jeito aquilo. Olha ali. Vem aqui, Júlia, agora quer dar um oi. Vem aqui, Júlia. Oi, Júlia. Dá um oi pro Lucianinho lá. Só um oi aqui. Tudo bom? Mas sabe? Cara, eu fiquei sabendo... Cria relações, né, cara? Cria relações. É a mesma coisa com as pessoas dos clubes, assim, a gente convive e torce pelas pessoas, entendeu? Claro que tem gente que não vai entender isso nunca. Sim, né? Como é que vai torcer pro cara lá, pro se ferrar, se o cara... Pô, tu acha o cara massa, como é que vai torcer pro cara perder, né? Te entendo. Olha o Kinija aí, ó. Esse aí, esse é o maior... Onde é que ele anda esse homem? Onde é que ele anda esse homem? Tá fora do Brasil. Tá fora do Brasil, não. E graças a Deus que ele não quis ser presidente do Inter, porque senão o Inter ia ser bem, cara. Graças a Deus que ele saiu da política do Inter. Que encontrei muito ele também nos estádios, né? Então, cara, a gente cria laço e cria relação. Tem pessoas até hoje que eu continuo falando e que me mandam recado. Enfim, é muito legal isso, sabe? Eu acho que é um grande patrimônio do trabalho. Patrimônio. Isso, sabe? E eu, sinceramente, eu torço para os dois, eu vibro com o momento bom dos dois, e é aquilo que eu falei, cara, eu estava no jogo, por exemplo, que o Grêmio foi rebaixado lá em Erechim, naquele ano, nossa, que deu tudo errado pro Grêmio. Sim. Contra o Atlético Paranaense, o jogo que o Grêmio empatou lá 3-3, mas acabou sendo rebaixado. Sim. Eu estava na decisão do Inter lá no Mundial. No primeiro jogo contra o Mazembe. Cara, tu acha que um cara vai para uma cobertura como essa, imagina, vim aqui para ver perder? Porra, claro óbvio que não, né? Os caras ganhem. Óbvio que não, né, cara? Sabe que tu tá ali pro trabalho, para crescer, sabe? Toda a estrutura que a empresa coloca, investe. É a mesma coisa, pessoal, a RBS é gremista, a RBS é colorada, é a IVE, é o Sistema Azul. Cara, meu Deus do céu. Será que as pessoas em sã consciência acreditam? Olha ali, alemão da geral, tem esse maluco que me incomodava toda hora no estádio. Grande Rodrigo. Rodrigo é uma das figuras. Quem não conhece acha que ele é completamente maluco, mas ele é um cara, pô... Doce, né? Ele é um doce. Ele é quase uma mãe. Ele é quase uma mãe. É um cara gente finíssima, o alemão. Gente finíssima, Mas eu tava dizendo isso, assim, Brisa. Cara, tu tá ali, tu tá no ambiente, tu tá pra aquilo, tu quer que aquilo dê certo, entendeu? Não, e aí tu imagina, aquelas pessoas todas que estão ali, pô, gastaram uma fortuna pra aquela viagem, tu vai rir dos caras, que os caras perderam, que os caras... Mas não tem.
Imagina um time sendo rebaixado, tá? É o meu trabalho que vai ser rebaixado também, né? Porque vou ter que cobrir a segunda divisão, eu vou ter que cobrir isso no ano seguinte. É É. complicado isso. Claro que eu não vou exigir que o torcedor, que é extrema. Não vou exigir, por exemplo, que o alemão da geral não ache graça, que o Rodrigo não ache graça qualquer resultado ruim. Derrota do Inter. Óbvio, claro, mas daí se não tivesse, cara, não tinha graça. Exatamente, mas cada um no seu papel, na sua né? Tu pega assim, ó, vou citar um cara que eu sou fã, Brisa, que continua trabalhando, que é o Fabiano Baldasso, que virou um colorado maluco, o Baldasso em rede social, maluco. Cara, o Baldasso como repórter, e eu trabalhei com ele muito tempo, cara, um cara extremamente sério no que fazia. Extremamente sério de trabalhar no dia a dia, de fazer esse trabalho de setor, de jornada. Cara, mas... E ele é um torcedor, porra, a gente vê hoje extremamente apaixonado, mas ele conseguia fazer. Tu não via... Durante muito tempo ele fez. Muito bem feito isso. Mas óbvio, claro, ele... Botava a camisa do Grêmio. Ele botava a camisa do Grêmio. Mas ele fazia o jornalismo que tinha que fazer, entendeu? E claro, por opção ele acabou mudando, mas é isso que eu digo. O cara fazendo e querendo fazer bem feito, não tem por que não fazer. Claro, se a pessoa acha que tem isso, né, de achar que não tem como, é bobagem, né? O Baldasso, ele foi o cara que melhor entendeu o lance da internet, assim, foi o primeiro cara que entendeu. Claro, eu vou dizer, ele pegou um nicho, um projeto, um processo ali de falar direto com o torcedor do clube. Esse processo. Claro, ele já então pegou... eu acho que tem que ter isso, acho legal, eu acho que tem que ter a Rádio Pachola, eu acho que tem que ter a rádio identificada do Grêmio, tem que ter a Rádio Inferno, tem que ter tudo isso, cara, tem que ter tudo isso. E tem que ter a imprensa que faz o trabalho e que cobra, e que é chato com um, que é chato com o outro. Tem que ser chato com os dois, entendeu? Tem que cobrar os dois. E tem que elogiar os dois. A gente não pode... Porque, às vezes, a própria comunicação do clube, interna do clube, a gente vai entender se o cara daqui a pouco... não vai... Tipo, a questão do Thiago Neves, eu até não olhei hoje como é que, por exemplo, o site do Grêmio tratou, se é que botou alguma coisa. Pois é, não botou nada. Confesso que eu não olhei. Não botou nada. Mas tipo, tudo bem, não botou, mas dá para entender porque não botou. Exatamente, dá para entender porque tem coisas que não dá para botar antes. Sabe, as instituições, elas têm a sua comunicação e que ela tem que trabalhar de acordo como funciona a própria instituição. Por isso que é importante ter jornalismo, é importante tudo isso. O Kinijnik escreveu ali um textão, vamos ver. Qual é a tua opinião, Lucianinho, sobre essas rádios oficiais? Eu falei, Kinijnik, agora até aqui. Ele disse que não consegue ouvir mais de 5 minutos. Pois é, mas tem gente que adora isso, só aquele enfoque... Vamos pegar um exemplo, até nem é rádio, mas teve a transmissão da final do Carioca. Lembra que deu aquela banzé com a Globo, não sei o quê? O Fluminense foi transmitir, daí os caras estavam narrando o jogo e narrando sem falar o nome do Flamengo. Mas que é isso, né? Daí já é uma loucura demais também, né? Eu acho que daí tem um limite também. Eu já falei com o Thiago Suma lá sobre isso, eu acho, né, que é colorado lá da Inferno, eu acho que ele é muito bom nisso, assim, ele não... Mas é que o Thiago, por exemplo, ele vem de uma escola de ter trabalhado antes. Isso, pô, eu não vou falar do Grêmio, o Grêmio foi melhor, que o cara fez o gol. Pô, sou idiota, né, cara? Claro, isso? Até porque o torcedor tá vendo, né? Então, aquele dia do Fluminense eu achei meio maluco aquilo, mas... Isso é para julgar. Para julgar, né? Os caras querem fazer isso. Eu confesso que, tipo, transmissões das rádios, até respondendo, né, também ao Eduardo Kindinik, eu acabo não ouvindo, porque eu acabo ouvindo a gaúcha, porque é o meu trabalho, eu tenho que ouvir. Claro! Estão dizendo, ouço as outras rádios também, se tu pegar meu radinho aqui, ó, vai olhar, tem 6 aqui. Tem tá 6, aqui, ó, tem 6 bandas aí. É gaúcha, deixa eu ver a ordem que tá aqui, é gaúcha, Itapema... Depois, não, agora é 102. É que eu boto aqui, a gaúcha, depois aqui tá 94.9, que é a Band, depois tá 95.9, depois tá 101.3 e a 102.3. Bato, antes eu não tá no meu aqui. Isso que eu ia falar agora. Mas é que eu sou mais velhinho, eu não ouço tanto música na Atlântida, eu ouço na 102, entendeu? A Atlântida tá ficando cada vez mais pros jovens só. Né? Ou seja, tem as rádios aqui, tem as rádios que são de jornalismo esportivo, então eu tenho que estar sempre ouvindo aqui, ainda mais quando eu estou fazendo o programa. Eu sou de uma escola velha. O alemão Ronaldo falou ali que o cara narrou gol deles. Sabe? Mas que barbaridade. Eu acho uma bobagem isso, assim, sem tamanho, gol deles.
Não, isso aí parece uma briga mas quinta lembra do série. Haroldinho, lembra do Haroldinho Santos, quando ele narrava, o Haroldinho acho que foi o precursor até da rádio do Grêmio, né? Isso ainda no Sim. Olímpico. E o Haroldinho tinha uma Isso, história de que tava nosso, uma coisa assim que ele fazia também. Mas deu o gol do time, entendeu? Mas tu não dizer o nome do outro lado é bobagem. Teve um jogo, acho que foi na época do Fernando Miranda, presidente do Inter, que no placar do Beira-Rio não tinha escrito Grêmio, tinha escrito GFBPA. E não era azul. GFBPA. E era outra cor. Era tipo verde, uma coisa assim. Verde, cara, pra isso. que Que o que tu vai agregar isso? Cara, não, o e Grêmio se tu não perde seria é o pior. Grêmio. E se tu perde é pior. Claro. O Grêmio não seria o Grêmio sem o Inter e vice-versa, cara. Os dois são desse tamanho. Cara, os dois são campeões mundiais. Porto Alegre é uma cidade que tem 2 campeões do mundo. Cara. Porque um quer buscar o outro sempre. Cada vez Mas é óbvio. o outro. Aquela régua por cima, nivelando por cima, cara. Isso. Sabe? Mas, beleza, né? Fazer deixa eu te perguntar outra coisa agora. Sobre a carreira. Tu era um repórter bem sucedido, né? Conceituado, todo mundo te respeita pra caralho naquilo ali, e aí tu e fazer outra coisa, né? E narrar, porque eu já vi, tu já falou pra mim que era o teu sonho e tal, mas era um risco, né? Bem grande que tu quis correr. Eu acho que ainda é um risco, né? Na verdade, assim, eu nunca pensei em trabalhar em TV. Isso aí é um ponto, assim, cara, Teu lance era rádio. E eu sonhava e pensava um dia narrar em rádio. Nunca pensei em trabalhar em TV. Ah, tá. Nunca narrar pensei. Em rádio. Narrar em rádio. Ser repórter e depois ser narrador. Na verdade, assim, quando é guri, não sou da época do videogame, também não deve ser muito... Eu sou 7'9", tu é 7'6". 7'6", Tu pega assim, eu sou tempo de jogar futebol de botão, e narrava futebol de botão. Uma vez eu quebrei o braço, jogava bola com a gurizada na rua, eu ia pra lá pro jogo, todo mundo jogando, mas eu não podia jogar, óbvio, né? Com o braço quebrado, eu ficava sacanagem na calçada ali, olhando o jogo e narrando, e falando bobagem e brincando. Sempre foi um negócio que eu quis fazer, mas eu sempre pensei em rádio, cara, me parecia ser o veículo mais próximo, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. E nunca imaginei, né, trabalhar em televisão, e aconteceu meio que por acaso, né? Muito por acaso. Eu fui chamado... Na época o Paulo Brito era o narrador e durante já muito tempo, anos, nossa, ele tinha uma história... Mas uns 20 anos narrando? 28 anos, eu acho, por aí. Imagina! Era a voz da RBS, né? Não, assim, era a voz. Uma entidade, eu diria, né? O homem era a representação daquilo ali. Mas quem tu era o repórter da torcida. Mas tu imagina assim, o cara tá fazendo, mas ele é único. Tipo, o cara daqui a pouco ele vai ter que ter uma folga, vai ter o dia que ele vai estar com, sei lá, sem voz. E durante muito tempo até o Manhago, que trabalha com a gente lá na Gaúcha, era o segundo narrador da TV, né? Ele quando o Brito não fazia, eventualmente era o Manhago. Mas era eventualmente, assim, era muito eventualmente. Era muito eventualmente, né? Grande pisca. Mas daí o Manhago acabou saindo. E daí ficou só o Brito. E a ideia que me passaram é não, a gente precisa ter alguém aí, se um dia precisar, para daqui a pouco substituir. Fazer. Eventualmente o cara vai estar de férias, vai estar fora, vai precisar ir num casamento, sabe? Super claro, tem que ter um dois ali, né? Sem compromisso, aquela coisa mesmo, sem compromisso. Tanto que eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo, que era fazer a rádio, fazer torcida, enfim. Não. Mas assim, não tem como tu botar um cara, porque eu não tinha experiência nenhuma em TV. Zero experiência. A única experiência que eu tinha em TV era ligar a TV em casa para ver. Né, tinha ido algumas vezes lá participar de alguma coisa lá, mas como convidado, não sabia nada. Nem sei se hoje eu sei muito, mas sim. Na época eu não sabia nada. Mas tu narrar no estúdio, narrar para televisão no estádio é diferente? Tá, isso. Mas daí eu vou te contar como é que chegou. Né? Então, daí depois chegar isso. Eles me chamaram, daí nós vamos ter que fazer um piloto, que eles chamam, no caso. Né? Sim. Disse, vamos lá, né? Daí eu peguei isso, sei lá, era junho, eu acho. Eu fui lá, peguei um jogo, que era um jogo do Inter, e daí a gente fez na TV um piloto. Tá, beleza, fiz o piloto. Foi bem, daí os caras, tá, legal, beleza. Mas eu também não perguntei muito, né, pra não me apavorar. Daí passou mais um mês, assim, Júlia, vamos fazer outro? Vamos. Mas tu imagina, nunca tinha narrado nada. Nada. Nem na rádio. Eu tinha narrado na rádio, por exemplo, assim, Olimpíada, né? Narrava um jogo de vôlei, umas coisas assim eu tinha feito. Mas futebol, narrar uma transmissão de futebol, não tinha feito nenhuma, zero. Daí eu fui lá, fiz um segundo piloto, tá?
Ah, eu achei que ficou uma bosta, você quer saber? Claro, Eu sempre acho que fica uma bosta. Porque eu é sou ruim, crítico. né? Você vai Claro. perguntar como é que foi a live com o Brisa. Bah, acho que eu só falei bobagem. Acho que eu, sabe? Eu nunca vou dizer que, bah, eu acho que eu fui bem pra caralho. Acho que eu sou fantástico. Não, eu sempre vou achar que não tá bom. Mas, que podia ser melhorar, podia ser melhor, podia ser melhor. Fiz o segundo, tipo, eu tinha feito em junho e fiz em julho. Tá, beleza. Daí, o Brito até contou, isso foi na live que ele fez recentemente com o Duda Garbi, como é que foi o processo dele. Ele estava insatisfeito com algumas coisas da empresa, enfim, né? E estava a fim de sair também. Só que meio a decisão de sair acabou sendo, acho que meio que surpreendeu a empresa também. E daqui a pouco pegou o pessoal de calça curta. E daí, sabe, o Brito conta isso bem na live, fica a dica para quem não viu a live do Duda aí. E daí daqui a pouquinho vieram assim, cara, tu vai ter que fazer aí, porque a situação é essa. O Brito tá saindo e não tem o que fazer. Eu disse, mas vocês são loucos, né? Essa foi a minha frase. Vocês enlouqueceram de vez, né? Eu disse, não, cara, a gente confia, acho que tu... Tu segura essa bronca. Vai ser... vai ser difícil, vai ser complicado, mas... E foi quase uma loucura, realmente. Se tu imaginasse, se tu pesar... Porque teria que ter mais testes, mais óbvio, ninguém... Tu narrou dois pilotos e foi para narrar um jogo oficial. E daí eu narrei o primeiro... Agora fez aniversário, agora, dia 31 de agosto, que eu narrei o primeiro jogo. Foi Copa do Brasil, Inter 4, Fortaleza 0. Foi Copa do Brasil 2016. Agora me deu 16, 2016. Aqui o Grêmio ganhou. Isso, eu cheguei a narrar depois, mais na frente. É que depois, quando chegou na fase mais decisiva ali, daí a Globo, claro, transmitiu os jogos, sim. Rede. Mas isso aí era fase bem do início. O Inter tava naquela draga que não ganhava de ninguém. Foi no que o Inter caiu, né? Caiu, exatamente. Mas na Copa do Brasil ele ganhou aquele jogo. Foi o primeiro que eu narrei, foi 4-0. O Inter não ganhava há muito tempo. Há muito tempo. Tinha uns 14 ou 15 jogos no Beira-Rio. O Inter ganhou aquele jogo 4-0. Eu disse, pá, ainda graças a Deus dei pé quente e ganhou o jogo. Se dá os caras já falar... Imagina, eu entro ainda para pé... Pô, assumiu ainda pé frio, desgraçado. Pé frio? Esse cara, puta que pariu, o cara é pé mas frio, daí, mas calma, que nem tudo são flores. Daí depois teve o segundo jogo, assim, passou uma semana, já teve, que às vezes no segundo semestre nem tem tanto jogo, assim. Se a gente for ver, tem uma frente maior, porque tem muita transmissão que não é a canal aberto e tal. Isso, não tem tanto jogo assim, né? Cara, daí o segundo jogo foi um do Grêmio. Tubo do Grêmio, daí. Porque o jogo era em Curitiba, daí eu fiz lá da TV. Primeiro eu fiz da TV. Primeiro eu fiz do estádio, a primeira vez que eu narrei na vida foi nesse dia aí. Eu não tinha feito teste, nada no estádio, só no tubo lá. Daí fui para esse segundo jogo, Grêmio e Curitiba, placar do jogo. 3-0 pro Grêmio. Pro Curitiba. O Grêmio tomou 3 gols no primeiro tempo já. Tu imagina tu tendo que narrar o jogo, tendo que segurar uma transmissão, tomando-lhe lambada. Imagina, o torcedor do Grêmio já tinha quebrado a TV em casa, tomando 3-0. Tudo que tu falasse, os caras queriam que tu... Queria te matar. Não, na verdade, assim, claro, eu só descrevi o que estava acontecendo para não me complicar muito. Mas, cara, aquele dia é o seguinte, tu sabia, porque a TV tem um pouco isso, tu tem que, daqui a pouco, vender o jogo, né? Porque é um programa na TV. Né? Tu não pode dizer o jogo tá uma merda, o jogo foi, o Grêmio se ferrou, perdeu, tomou 3, não vai ter como recuperar. Tu tem que mais ou menos dizer, assim, que pode melhorar a situação. O cara tá dizendo que foi 4. Foi 4? Não lembro. Foi 4. Pois é. Só se teve outro gol no segundo tempo. Também não, mas acho que não, cara. Bom, eu de memória sou meio, mas eu acho que foi 3, mas enfim. Mas o Marcos Jardel tá aí entrando, pode ser que ele tenha razão. Mas tu tem que vender aquele peixe dizendo, pois vai lá o Grêmio. É um entretenimento. Pode descontar um cacete, tá tomando 3-0, não achou o jogo. Mas tu não pode dizer que tá ruim, né? Que tá um terror. Pô, vamos parar de ver esse jogo, tá uma merda. Não dá, né? Então o cara vai lá e desliga a TV, né? Desliga a TV, né? Exatamente. Apesar que o jogo em si já estava indicando que o torcedor não tinha recuperação aquele jogo, né? Eu acho que esse jogo, não sei se foi que o Roger caiu ou logo depois o Roger acabou sendo demitido, né? Depois veio o Renato, né? Eu acho que não teve uma vida muito longa. Cara, esse é um detalhe, assim, a minha memória para essas coisas, Brisa, ela é terrível, assim. De lembrar esses detalhes. Quando é que caiu o treinador? Quando é que foi contratado? Eu não lembro. Mas é que mistura muita coisa, Google. né? Vou no velho Google. Ali, ó. O pessoal caiu o Roger nesse jogo. Que tomou 3 daquele jeito e já tinha... O Marcos está dizendo que foi 2017. Tu não narrou o jogo do Grêmio 16, então?
Não, mas Será? narrei sim, cara. Narrei, Marcos. Narrei É. esse jogo. Claro, não. Foi. Porque assim, ó, 16 porque 16 foi o ano que o Inter caiu também. Eu narrei o último jogo no final do ano lá, que a gente fez tudo, que foi, acho que Mesquita. O jogo do Inter Nossa! o Inter não se ajudou, né? Naquele ano também, tipo o Grêmio de 2004, né? Queria Sem cair salvação. mesmo. Vamos É, cair, vou fazer com toda a força possível. toda a cartilha feita direitinho. Mas foi esse jogo aí que eu falei do Curitiba, foi 2016, do Grêmio. Tá aqui, 16, o cara falou agora ali. O Anderson Foi o falou. segundo jogo que eu narrei. Depois aí vem. Cara, eu tenho anotadinho no meu celular aqui, não tem como olhar aqui agora porque a gente tá na live, mas eu tenho todos. Ah, mas eu posso olhar aqui, peraí. Já te Tu tem digo tudo, aqui. tem todo o teu histórico já, que massa. Os jogos da TV eu gosto de anotar, cara. Da rádio eu não sei, porque eu fiz 700 jogos na rádio. Nossa Mas na TV, para ter Senhora. uma ideia, eu passei agora há pouco tempo de 100 jogos. Porra, já é muito jogo, né, cara? Pois é, mas tu pegar em 4 anos... Dá tem 20, 25 jogo por ano. É que a gente, às vezes, as pessoas não se dão muito conta, assim, né? É que parece que tu tá toda hora na TV, por causa que tu Pois vai ver o no jogo. Gauchão a gente tá toda hora, mas... Mas o Brasileiro, Copa do Brasil, o Libertadores nem... Nada como colar aqui onde está escrito, né? Eu tava falando tudo errado. O do Inter foi 3-0, então estava errado o que eu falei. O Inter ganhou de 3-0 do Fortaleza e o Grêmio tomou 4 do Curitiba. 4. 4-0 daí. Foi assim, ó, pra tu ver, olha como são espaçados os jogos, ó. Eu estreiei dia 31 de agosto. Inter 3, Fortaleza 0. O segundo jogo eu fiz na outra semana, ó, dia 6 de setembro, de 16. 4-0 Curitiba sobre o Grêmio. Depois eu fui narrar de novo, tu imagina só, para quem tá começando, dá porque tu narra 2 jogos e para 1 mês e 13 dias. Eu fiz Palmeiras 1, Grêmio 1. Pois é, porque você precisava pegar o ritmo, né? E daí tu imagina, eu fiz isso dia 19. Depois, pertinho, eu fiz mais 2 jogos na sequência. Daí foi bom, ó. Fiz dia 23 de outubro. Meu 4º jogo na vida, sabe qual foi? Um Grenal. 0-0. Pelo brasileiro? Do brasileiro. Grenal do brasileiro 0-0. Foi na Arena. Grêmio 0, Inter 0. Depois eu fiz Inter e Atlético Mineiro, derrota do Inter. Grêmio e Cruzeiro, 0-0. Esse Grêmio e Cruzeiro acho que é Copa do Brasil. Em 2016 a gente teve. O Inter e Atlético Mineiro também é Copa do Brasil, eu acho. Porque aqui teve as semifinais, não teve? Atlético isso. E aí ficou Grêmio Cruzeiro, e depois ficou Grêmio Atlético. Isso. Então eu fiz jogos. Depois teve mais um Inter e Cruzeiro e o último jogo Fluminense e Inter. Em 2016 eu narrei 8 jogos. Que eu peguei em agosto. Tu não foi na final o Grêmio Atlético lá em Minas? Tu não fez. Não, daí já foi o Galvão, não, já foi Brasil, né? Não. Quando chega a determinado ponto ali da competição, acaba daí a Globo assumindo os jogos, né? Pega, por exemplo, o jogo de quarta do Inter e Palmeiras, foi quarta? Foi, né? Isso, quarta-feira. Foi jogo da Rede. Daí, por exemplo, agora no fim de semana o jogo é nosso, Bahia e Inter. Inter e Bahia, né? O jogo é no Beira-Rio. Por quê? Porque o jogo da Rede deve ter sempre quando tiver um paulista e um carioca, o jogo vai ser da Rede. Globo. Então esse tu vai transmitir, esse tu vai fazer o Inter agora. Daí domingo a gente vai fazer o Inter, isso. E provavelmente na outra semana, é que daí depende do pay-per-view também, né? Grêmio e Fortaleza na outra semana, né? Que daqui a pouco é às 4 da tarde e pode passar para cá, mas tem que ver se o Premier libera. Daí também, cara, é uma tem longa tudo isso, novela. E aí essa escala tu fica sabendo... Geralmente eu sei antes porque eu gravo chamada e coisa que eu mando uns áudios, aquelas chamadinhas. Quarta, depois de Tampa, aqueles, né? Aí já sabe que vai ser tu, sim, né? Eu já sei que eu vou estar. Então a de domingo já gravei ontem até. Os guris da TV me mandam, eu gravo aqui em casa mesmo. Não preciso ir lá no estúdio. É só áudio mesmo? Só áudio, eu tenho um aplicativo aqui no iPad que eu gravo, boto o microfone e fica bem bom. Fica um bom som dá para botar na TV. Na televisão, pois é. Então é isso. O Grenal da Libertadores, em princípio, seria canal aberto, mas a Globo parece que não renovou aí a Libertadores ainda, né? Eu vi que isso daí tá Eles estão negociando, Mas talvez seja jogo de canal aberto. De canal aberto. Se fechar isso aí, né? Isso não depende da gente aqui, né? Foi o último jogo, né? Eu fui no Grenal da Arena, foi o último jogo com torcida.
Aqui, eu Sim, acho. isso. Foi o último. Mas não passou no aberto aquele dia, passou não, né? Não sei, eu fui na arena. Não, aquele dia acho que só foi, aquele dia foi Facebook só o Grenal. Eu tinha Eu tava molhado, pela rádio daí, né? eu molhei bastante a palavra aquele dia, eu não lembro direito. Não, mas era jogo, eu lembro que era jogo do Facebook. Eu lembro Era gente do Brisa, Facebook. que era jogo do Facebook, foi numa Facebook. quinta-feira. E essa é a vantagem. Às vezes eu não tô na TV, mas eu tô na rádio, no pré-jornada, entendeu? Eu acabo Quando tem fazendo... jogo, tu vai estar trabalhando, né, cara? Eu vou estar trabalhando. Tu vai estar trabalhando. Claro, se não tá na TV, agora, tá no rádio. por exemplo, ontem eu trabalhei, quarta também. Quarta eu fiz o pré-jornada, que o jogo foi 9h30, daí eu estava na rádio, e ontem o jogo era às 7h, eu fiz o próprio programa da tarde, hoje nos esportes, que já era um pré-jogo quase. Do Grêmio foi às 7h, né? Exato. E fiz o intervalo do Grêmio ontem, fiz o bola parada também. O homem trabalha. E tá gostando de trabalhar em casa? Cara, já me acostumei, sabe? Já De se fazer os acostumou. programas, assim, já me acostumei. Claro que tu trabalha mais, eu tenho essa tese, eu acho que tu fica mais tempo envolvido. Principalmente pra gente aqui. Por exemplo, hoje eu trabalhei bastante de tarde. Tinha a história do Thiago Neves. E daí saiu a notícia, eu tenho que produzir uma coluna, porque não é só trabalhar na rádio, tem que trabalhar... É isso que eu ia te falar, mas tu também faz a produção também, né? Tu também faz produção, a produção, de na conteúdo? verdade, a gente produz, por exemplo, coluna digital. Eu tenho que fazer para o Gaúcho ZH e tem a coluna no impresso no Diário Gaúcho. Então, esse é um negócio que eu tenho que também entregar todo dia. Por exemplo, e o digital, ele te dá uma demanda o tempo inteiro. Se eu quiser agora, se acontecer alguma coisa agora, o Grêmio anunciou o Cavani agora. Eu estou em casa, fazer uma matéria para jogar. Eu abro rapidinho a coluna e posso fazer uma. Foi a que eu fiz hoje do Thiago Neves. Eu estava ouvindo o Sala ali, o Pedro deu a informação, eu disse, isso aí vale uma coluna. Daí cheguei aqui, escrevi, rapidinho, né? Mandei para os guris lá, mandei tudo já formatadinho, com foto, com título. Mas revisam e publicam. Revisa o texto e publica. E bota no site. Mas a gente já entrega ele bem. Antigamente, com o jornal escrito, só o cara ficava esperando a matéria, as notícias só no outro dia, né, cara? A gente pegou isso, né, cara? Eu era um cara do jornal, né? Que eu lia o jornal, o esporte, a primeira coisa que eu acordava de manhã ia ler o esporte, me informar de segunda-feira, o grande barato era o caderno de esporte segunda-feira. Hoje em dia, se a gente vai olhar, infelizmente, tudo que tá ali a gente já ouviu, já falou. Tá velho, né? Pô, caderno de esporte, segunda-feira era um monte de folha, né? Daí tinha a cotação dos times. Hoje em dia terminou o jogo, a cotação já tá lá em Gaúcho ZH. Terminou o jogo, já tá ali. Nota 4, nota 8. Mudou tem a parte boa da tecnologia e a ruim, assim. Acho que eu sinto falta de algumas coisas, assim. Mas não adianta, é o tempo, né? Hoje em dia a gente está se adaptando a isso. E o online tem que estar sempre ali abastecendo, né? Você tem que estar sempre abastecendo. Vocês, como jornalista, mais ainda, né? Os caras cobram mais. Pô, como é que o cara não. Como é que o Luciano Mas aí não tem que falou? chegar uma hora, tipo assim, hoje ele terminou o programa às 10, cara, não me deu mais, entendeu? Porque às vezes tu vai estar o dia inteiro envolvido, né? A própria empresa não quer isso. Claro. A gente é orientado a não fazer isso, entendeu? Claro que às vezes tu faz por uma questão tua, profissional. Vou fazer porque eu acho legal fazer, mas a gente pelo contrário, a gente não é incentivado a fazer isso. Porque tem que ter. E aliás, a gente faz, às vezes, até toma mijada, entendeu? Tipo, sim, mas tá trabalhando fora do teu horário, né? Então, o cara não quer que tu trabalhe fora do horário. Não adianta, tipo assim, daí depende de cada um, né? Como a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo ali é o teu trabalho, entendeu? Não chega a ser um fardo, dolorido. Daqui a pouco tu sentar que tem que fazer um negócio rapidinho para mandar, entendeu? É simples. Dá o tesão, a adrenalina. Exatamente, é o teu trabalho. Então, muito esse cara. Tem um cara que perguntou há 2 horas do Cavani no Grêmio aqui, o Alessandro. Alessandro, eu não acreditaria, eu acho que é muito difícil, Alessandro. Acho que não vai rolar. Muito dinheiro. O cara, muita grana. Abrir mão de muito dinheiro agora, ninguém é louco ainda o suficiente para abrir mão de dinheiro assim. Não, né? E não sei se tem esse dinheiro aí que tá, né, Brisa? Esse que é o problema também, né? Também, né? E nem se o cara fosse gremista, nem gremista o cara é, também, para poder sonhar com isso. Se o cara fosse o gremistão. Mas hoje em dia nem o cara sendo gremista, eu acho. Exatamente. Exatamente. O cara é profissional. Nem se o cara fosse gremista. Então tá, tio, porque vai acabar já o tempo aqui para nós não estourar. Obrigado. Porra, é que eu falo muito, né? Te ralou, a gente nem falou de rock, nada, né? Porque eu queria falar porque tu entende pra caralho de banda, né, meu? Mas a gente faz outra. Eu entendo de ouvir, né, Brisa? Eu entendo, mas não é tudo isso aí. Todas as músicas que tu bota no programa lá é certeiro, cara. A minha Bíblia aqui, ó. Tá aqui, ó.
Olha só. Só isso aqui que eu te mostro, tá? O resto é conversa. Viu? O cara sabe. É sempre certeiro as músicas no programa. O resto é conversa. Esse velho aqui é... Esse sabe um pouco, né? Pá, esse aí tá louco. Eu chorei as 2 vezes que eu vi ao vivo. Fiasco. É bem isso aí mesmo. Foi bem emocionante mesmo. Mas Rolling Stones foi um baita show também, né, Brisa? Tá louco. O da chuva, né? Pá, não, segundo os próprios caras, foi um dos maiores shows do Depois, Rolling Stones, depois eles falaram, né? Ficaram falando não é aquela show. coisa assim de babar ovo, porque eles não precisavam dizer nada. Vai Né? babar ovo pra quê, né? Não precisava dizer nada, né? Mas tu via que os caras estavam muito afim, né? E o Kate Richards é um fenômeno, né? Tá eu louco, tenho também né? a biografia que tá lá no outro quarto, a biografia do Mick Jagger também, que é fantástico. Mick Jagger. Também li a do Kate Richards, mas eu não tenho, eu li Pô, emprestado. eu quero ler agora do Neil Young. Eu gosto muito de Neil Young e tem a biografia dele. Eu não sei se tu gosta de legal. Neil Young. Gosto também, gosto. Cara, tem tantos que eu não li aí. Mas pra quem gosta de rock, biografia é do caralho, né? Eu adoro. Eu gosto, cara, eu gosto. Tem uma Então do Led Zeppelin que eu acho maravilhosa também, né? Como é que é? Quando os dinossauros habitavam a Terra, uma coisa assim. Eu não sei se é esse o nome, né? Parecido. Eu devo ter errado o nome, né, Brisa? Mas é por aí. A gente faz uma outra, daí a gente vai falar só de música, então. Não vai falar de futebol. É que eu falo demais, né, cara? Esse que é o problema. Não, mas é porque, claro, né? Como é que tu vai falar demais, né, cara? Tu é radialista. Como é que é só? O que eu gostava de falar é trabalhar no banco. Isso, tá o Maurício que fala isso, os caras reclamam que eu gosto de falar assim, se eu não gostasse, eu trabalhar no banco. E olha que no banco tu vai ter que atender as pessoas, tu vai falar pra caralho. Não, mas trabalhar lá atrás, assim, escondido, pra não falar com ninguém. Lá, só mexendo no dinheiro. Então tá bom. Obrigado, valeu, velho. Obrigado, olha o Vladimir Menezes lá, nosso monstro sagrado do Pois som. Essa ideia é forte. Eu achei que ia entrar o nosso amigo Fanny também, o Fanny. Fanny é estrela, tá louco? Ele é estrela? Baita estrelão mascarado. Ele que separa as músicas pra mim sempre, eu que mando pra ele lá, pra encher o saco dele. Ele manja pra caramba. Não, pô. Então velho, um abraço. Valeu, um abraço, Brisa. Valeu, velho, um abraço. Velho. Valeu. Bom fim de semana pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Igualmente, tchau, tchau.